Bom dia, gente. Bom dia a todos aí que estão online, né? Nesse dia 21 de janeiro, né? Nós estamos iniciando a nossa aula de irrigação hoje, tá certo? Bom dia a todos que estão online. Tem 12 alunos online, né? E nós vamos iniciar a nossa aula hoje, tá? Já estou gravando a aula, né? E eu só queria dizer o seguinte para vocês. Hoje eu vou precisar terminar a aula um pouco mais cedo, porque eu tenho uma consulta em Guanhães e eu vou precisar sair, né? Um pouco mais cedo da sala, tá? Então aí nós vamos abordar o assunto e a hora que tiver no meu horário eu falo com vocês, aí a gente encerra, né? E aí eu vou precisar, né? Porque eu não consegui um outro horário, eu não vou poder perder essa consulta, tá certo? Então nós vamos iniciando aí, tá? Vamos lá então. Eu já vou aqui compartilhar com vocês a tela, né? A tela do, do computador, do meu computador. E já estou gravando a aula, como eu disse, né? Se houver algum problema, se travar, se o áudio sumir, aí vocês, por favor, me avisem aqui, tá? Combinado? Bom, vamos lá então, né? Eu estou aqui, já entrei na página da disciplina, eu entrei aqui pela A1A, né? Entrei pela A1A, que é igual da A1B, né? Como sempre, é igual, né? Vamos lá para baixo, vamos lá no 23ª semana, né? 23ª semana. Lembrando que aqui na 22ª semana, que foi a semana passada, nós tivemos aqui eu abordei a irrigação por aspersão, né? E aqui eu coloquei para vocês também, eu coloquei aqui um link, né? De uma aula, uma videoaula, uma pequena videoaula, né? Uma pequena videoaula lá da Universidade Federal do Ceará, do curso de agronomia, da disciplina irrigação e drenagem, lecionada pelo professor Alexandro, né? Alexandro Silva. Então, depois vocês vão clicar lá e vão ver, né? Por exemplo, se a gente clicar aqui em irrigação localizada, ó, irrigação localizada, ele vai direcionar lá para o YouTube, né? Vai direcionar para o YouTube. E aí, vamos ver se vai abrir aqui, né? Se o YouTube vai abrir aqui nessa página. Vamos ver aí, né? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Dando continuidade à irrigação, hoje a gente vai falar de um outro método, uma ligação usada. Bom, aí é isso aí, né? A aula dele durou 24 minutos, é uma aula pequena, né? Como deve ser, essas aulas que a gente coloca para vocês. É uma complementação, tá? Eu costumo, às vezes, usar essas aulas de outros professores, de outras instituições, para poder complementar algum conteúdo, alguma informação para vocês aí. Então, é só vocês clicarem lá, né, onde está a irrigação localizada, na 22ª semana, que vai ter essa aula do professor Alexandro Silva. Aqui embaixo tem a videoaula da última videoaula que nós tivemos, né? Eu já disponibilizei ela no YouTube para vocês, já está aqui, é só clicar, tá? E aí nós vamos hoje, né, abordar o assunto irrigação localizada, né? Irrigação localizada. Nós falamos sobre irrigação por superfície, irrigação por aspersão, né? E nós temos agora a irrigação localizada, né? Irrigação localizada. Então vamos clicar aqui, irrigação localizada, e vamos lá para a aula, né? Essa aula aí,
de irrigação localizada é uma aula dada pelo professor Frisoni, né? Professor Frisoni, lá de Piracicaba, né? Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que pertence à USP, né? Que fica na cidade de Piracicaba, São Paulo, né? Então, esse professor Frisoni é muito conhecido lá nessa universidade, né? Nessa escola de agricultura, escola superior, né? E ele é muito conhecido lá, trabalhando sempre nessa área de irrigação, né? Então, vamos falar sobre a irrigação localizada. Então, na irrigação localizada, como nós já vimos, né? Nós já vimos essa questão. Nós temos a irrigação localizada é um método, né? E o sistema vai ser o quê? Gotejamento e microaspersão, principalmente, né? Gotejamento é um sistema e microaspersão é outro sistema. Ok? Então, gotejamento e microaspersão. A área irrigada no Brasil, por sistemas localizados, está em torno aí de 350 mil hectares. 350 mil hectares. Ainda é muito pouco, né, gente? Ainda é muito pouco, mas a tendência é cada vez mais aumentar essa área irrigada por gotejamento, né? Por irrigação localizada, né? Acho que eu estou dormindo ainda, não é possível. Bom, então, a área irrigada, né? É muito pequena ainda, mas está aumentando, né? Essa área irrigada por irrigação localizada. 350 mil hectares é pouco, né? Para o Brasil, né, que é imenso, né? Ainda é muito pouco. Então, irrigação localizada. A indústria de irrigação localizada é o setor mais promissor da irrigação, sendo a que apresenta atualmente a maior taxa de crescimento no setor. Foi o que eu falei, né? Está aumentando aí, né? O crescimento dessa indústria nos países desenvolvidos está ocorrendo com base na conversão de sistemas por superfície, visando otimizar o uso dos recursos hídricos disponíveis, por exigências de políticas de gerenciamento, outorgas, ou por interesses econômicos dos proprietários de terras, vendas de cotas de água para cidades e indústrias. Então, nós temos o quê? Um aumento, né? Está crescendo, né? A área irrigada por irrigação localizada está aumentando. Por quê? Como disse o autor aqui, algumas áreas que estavam sendo irrigadas por superfície, os produtores estão passando a irrigar por gotejamento, né? Devido a alguns fatores, né? Então, uma das coisas é otimizar o uso da água, né? Quando você deixa de usar a irrigação por superfície e passa a usar a irrigação localizada, você está otimizando o uso da água, porque nós sabemos que a irrigação por superfície, a perda de água, né? A perda de água é grande, porque a eficiência de aplicação de água é pequena. Ela chega no máximo a 50%, né? 50 e poucos por cento, 50%. Já na irrigação localizada, isso aí vai para a casa de 90% ou mais, né? Então, áreas que estavam sendo irrigadas por superfície estão passando a ser irrigadas por localizada, né? Irrigação localizada. Particularidade importante das indústrias de irrigação localizada. A grande capacidade de internacionalização de suas atividades, com base nas comunidades israelenses existentes no mundo, e que atuam com escritórios e fábricas em diferentes países. Os israelenses foram os que mais se dedicaram ao desenvolvimento e divulgação da irrigação localizada no mundo. Tanto é que as empresas existentes no mercado
as que apresentam maior diversidade de produtos são as israelenses, né? Porque nós comentamos já há algum tempo atrás que Israel, né? Israel e Estados Unidos, né? Se destacam aí na irrigação, né? Então, a irrigação, Israel desenvolveu bastante essa área de irrigação localizada. Inclusive, boa parte dos produtos, né, existentes no mercado são israelenses, como falou aí. São de origem israelense, então são indústrias israelenses, né? Tem aí a Naam, tem a Netafim, né? São empresas todas israelenses que produzem muitos equipamentos e produtos para a irrigação localizada, tá certo? Então, país desenvolvido nessa área é Israel, né? E os Estados Unidos também, né? Tem se desenvolvido bastante nessa área de irrigação localizada. Os sistemas de irrigação localizada são considerados os de maior interesse comercial atualmente. Porém, existem evidências suficientes de que esses sistemas podem ser muito ineficientes, como resultado de problemas técnicos associados aqui. Quais os problemas que podem fazer com que a irrigação localizada seja ineficiente? Então, a gente está vendo aqui que existem problemas, né? Não são só maravilhas na irrigação localizada, não. Existem problemas aí. Então, um exemplo de problemas que podem acontecer na irrigação localizada são problemas associados, por exemplo, à qualidade da água, né? Então, a água ruim, uso de água ruim, né? O uso de água ruim pode comprometer a sua irrigação localizada. Também relacionado ao manejo inadequado da irrigação. Então, se você tiver um manejo inadequado, você pode ter algum problema sério também. E também a grande exigência de manutenção dos sistemas, né? Você precisa de manutenção, dar manutenção no seu sistema de irrigação, resultando sérios problemas de obstrução dos emissores. Então, um problema seríssimo que nós temos aí, né, na irrigação localizada é o entupimento, né? Nós temos aí inúmeros trabalhos, né? Vários e vários trabalhos feitos, pesquisas realizadas, né? Exatamente estudando a questão do entupimento, que é o problema mais sério que nós temos aí, principalmente no gotejamento, né? Nós temos sérios problemas de entupimento. Outros pontos a serem destacados em favorecimento da irrigação localizada. Forte apoio jornalístico, né, como solução técnica para a otimização dos recursos hídricos da agricultura. Então, a sociedade comprou essa ideia, né, de que a irrigação localizada ela é um sistema de irrigação mais, vamos dizer, racional, né? Um sistema mais racional, é um sistema que usa a água com mais eficiência, né? Então, a divulgação disso em televisão, jornal, em revistas, tudo isso aí ajuda a formar uma opinião na comunidade ou na sociedade de que a irrigação localizada é melhor, né? Também forte apoio político, né, de consulados e embaixadas israelenses em proximidades ao governo federal. Forte poder intuitivo do método em disseminar a ideia de alta eficiência para o público leigo em geral. Então, difundindo essa informação, né, de que o sistema de irrigação localizada, ele é mais eficiente, certo? Então, maior eficiência, né? Divulgação dessa ideia da eficiência. Aquela história, tudo tem a ver também com a propaganda, né? Com a divulgação. Tem que ter divulgação. Outra coisa também, a aptidão natural das empresas israelenses em coordenar e difundir atividades de assistência técnica e extensão rural. Eles têm essa capacidade aí, né? Essa competência aí.
Sistemas de irrigação muito flexíveis, adaptando-se a diferentes condições topográficas e geometrias de áreas, né? Inclusive a cultura perenes já implantadas. Então, são alguns pontos destacados a favor da irrigação localizada. Bom, então, o que ele fala mais aqui? Atenção, né? Observa-se em termos de legislação de recursos em nível nacional e mundial uma preferência intuitiva pelo sistema de irrigação localizada em detrimento a outros sistemas de irrigação. Tecnicamente, essa preferência generalizada pode ser contestada por especialistas da área de irrigação, mas o gerenciamento dos recursos hídricos é feito por membros dos comitês de bacias que nem sempre possuem conhecimentos técnicos suficientes para efetuarem essa autocrítica. Então, existe essa ideia, né, de que a irrigação localizada ela é melhor do que os outros sistemas, né? Existe essa observação, né, intuitiva de que o sistema de irrigação localizada ele é melhor, né? Ele é melhor do que os outros sistemas de irrigação. É melhor em que sentido? É melhor no sentido de eficiência, né? No sentido de maior eficiência. Bom, outra coisa importante aqui, ó. Sistemas de irrigação não consomem água. As plantas consomem água pelo processo de evapotranspiração. Se você pensar nisso, né, na verdade o sistema está fornecendo a água, né? E as plantas consomem a água pelo processo de evapotranspiração que nós já falamos aqui, né? Então, nós temos a evaporação da água do solo, dos lagos, dos rios, e a transpiração da água pelas plantas. Então, normalmente, a gente vai medir o quê? É o que se perdeu por evaporação do solo e que foi perdido por transpiração pelas plantas. Por mais que um sistema de irrigação localizada possa ser bem operado e bem mantido, a eficiência de irrigação nem sempre pode superar a eficiência alcançada por outros métodos de irrigação. Depende também, né? Então, isso aí depende muito da qualidade da água, do manejo, né? Então, depende de cada caso é um caso. Eu posso ter um sistema de irrigação localizado altamente ineficiente. Eu posso ter, pode acontecer, né? Eu ter um sistema de irrigação com baixa eficiência. Depende muito do manejo, depende de... Cada produtor tem um tipo de manejo, um tipo de técnica que ele vai utilizar, que pode fazer com que a irrigação localizada seja mais ou menos eficiente. Tá? Então, isso depende muito. Não existe um único sistema de irrigação considerado ideal, né? Ou seja, capaz de atender a todas as condições do meio físico, a todos os interesses envolvidos, a todas as variedades de culturas e aos objetivos econômicos sociais. Então, você vai ver para a sua situação qual é a melhor condição, né? Para a sua situação, qual é a melhor condição? Qual vai ser? Né? Será que vai ser a aspersão? Será que a aspersão vai ser a melhor opção? Será que vai ser a irrigação localizada? Então, você vai ter que analisar, né? Para ver na sua situação, na sua propriedade, em função de várias coisas, como clima, como solo, como relevo, como disponibilidade de água, a disponibilidade de dinheiro para investir na irrigação, tudo isso aí você vai levar em consideração, você tem que levar em consideração na hora de escolher, né, o sistema de irrigação que você vai utilizar. Então, não existe um sistema único que seja universal, né, que seja possível de se utilizar em todas as situações com eficiência, né? Porque, como ele falou aí, ele não tem um sistema que pode atender a todas as condições de meio físico, de interesses envolvidos, de variedade de cultura e objetivos sociais e econômicos. Cada situação tem que ser analisada separadamente. Bom, aí vem alguns termos e definições, né? Alguns termos e definições. Eu volto a pedir a vocês, se cair aí, se o link cair aí, né?
parar de gravar, ou der algum problema, vocês me avisem, por favor, tá? Então, termos e definições. Irrigação localizada. Então, a irrigação localizada é um processo de aplicação de água em alta frequência e baixo volume sobre o solo ou abaixo da superfície do solo, mantendo com alto grau de umidade um pequeno volume de solo que contém o sistema radicular das plantas. Então, a irrigação localizada, né, ela é chamada irrigação de alta frequência e baixo volume. Tem um livro em espanhol, né, é um livro publicado na Espanha mesmo, né, não me lembro qual é a universidade lá, da Espanha, que o autor fala, né, que o livro chama assim, riegos localizados de alta frequência. Então, irrigação localizada de alta frequência. É um sistema de irrigação, então, que tem alta frequência e baixo volume, né? Você vai aplicar pouca água com uma frequência maior, né? Então, por exemplo, eu aplico água hoje, um pouquinho, amanhã eu aplico mais um pouquinho, depois de amanhã mais um pouquinho, né? Então, ela tem alta frequência, ou seja, eu aplico água praticamente quase todos os dias, ou de 2 em 2 dias, e aplico um pequeno volume, baixo volume. Todo dia eu aplico um pouquinho, então. Então, qual seria melhor? Aquele que aplica mais água, muita água, com espaço maior de irrigação, ou aquele que aplica menos água com espaço menor? Né? Então, aí vai de encontro a vários aspectos, como nós já falamos. O tipo da cultura, o tipo de solo, o relevo, o clima, tudo isso influencia, né? A disponibilidade de dinheiro para investimento, nós sabemos que a irrigação localizada é cara, né? Então, se você definiu que vai ser irrigação localizada, que vai ser gotejamento, por exemplo, você sabe que você vai ter que aplicar um volume pequeno de água com a frequência alta. Normalmente, o turno de rega, né, que é exatamente o tempo entre uma irrigação e outra na mesma área, normalmente é de 2 dias. Né? 2 dias é o tempo mais ou menos aí que considerado padrão, né, vamos dizer assim, para irrigação localizada, para o gotejamento. Então, a cada 2 dias você irriga a mesma área. Você volta na mesma área para irrigar, né? Eu irrigo hoje essa área aqui, daqui a 2 dias eu volto e irrigo aqui de novo, mais 2 dias irrigo de novo, né? E o volume aplicado é muito baixo, é muito pequeno, comparando aí com uma aspersão, por exemplo, né? Aí ele falou que pode ser aplicado sobre o solo ou abaixo da superfície, que nós já falamos, né? Que nós temos a irrigação, que é a irrigação localizada ou gotejamento, que vem em cima, né? Sobre o solo, as linhas de irrigação ficam sobre o solo, ou eu posso ter esse sistema de irrigação enterrado, né? A tubulação pode até ficar enterrada, né? Enterrada ali no subsolo, né? Na parte de baixo ali, aplicando água ali. Então, nós podemos ter essas duas situações aí, tá certo? A irrigação aplicada sobre o solo ou abaixo da superfície do solo, mantendo alta umidade, né? Para manter alta umidade no solo. E eu vou irrigar somente um pequeno volume de solo. Como eu disse em outras oportunidades, nós não vamos irrigar todo o solo, como a aspersão faz, né? Nós vamos irrigar pequenas porções do solo, só aquela área onde está ali as raízes, né? A área, o volume ali onde está as raízes, eu vou aplicar água naquele local e isso é mais que suficiente. Entre as plantas, eu não vou aplicar água porque não tem raízes, então eu não vou precisar aplicar água ali. É mais racional a aplicação de água, né? E um outro termo usado também é o chamado emissor. O que vem a ser o emissor? O emissor, no caso da irrigação por aspersão, é o aspersor, né? O aspersor é o emissor. O aspersor é o emissor. No caso da irrigação localizada, nós temos aqui os gotejadores, né? Então, ele fala assim, que emissor é o dispositivo instalado em uma linha lateral de irrigação,
e projetado para descarregar água em forma de gotas, de fluxo contínuo ou por microaspersão em pontos discretos ou contínuos. Tá? Então, eu posso ter o emissor, pode ser o gotejador ou o microaspersor, depende, né? Vai depender exatamente do sistema de irrigação, né, que eu estou utilizando, né? Se eu estou utilizando, vai depender do método, né, que eu estou usando. Se é gotejamento, se é microaspersão, né? Então, na fruticultura, a gente utiliza muito ou gotejamento ou microaspersão, né? É muito utilizado na fruticultura. Por exemplo, no cultivo de frutas, né? No cultivo de citros, melhor dizendo, né? A palavra correta é. Cultivo de citros usa muito microaspersão, né? Cultivo de laranja, limão, né? Lima, etc. Usa muito microaspersão. Normalmente, quando é árvore, né? Quando são frutas que dão em árvores, né? Você usa a microaspersão, você vai precisar de um volume maior de água. Você vai precisar de um volume maior de água, porque a planta tem um porte maior, então você tem que aplicar mais água, né? Você vem com o método de irrigação por microaspersão. Quando eu vou irrigar, por exemplo, aí, normalmente, né, em horticultura, aí eu posso usar o gotejamento. O gotejamento é muito usado em horticultura, né? Bom, termos e definições. Então, nós temos gotejamentos. Gotejamento aí. O emissor inline e o emissor online. Tá? O emissor inline e o emissor online, no caso aqui do gotejamento, tá? Então, o que é emissor inline? O emissor inline é aquele que foi projetado para instalação entre dois trechos de tubos em uma lateral de irrigação. Então, o emissor inline, ele está conectado na própria tubulação. Né? Então, eu tenho aqui uma tubulação de irrigação. Na própria estrutura do tubo ali, já está conectado, já vem de fábrica conectado o furo, né? Por onde vai sair a água. Então, ele fica conectado na própria linha de irrigação. Por isso chama inline. Ele vem conectado na linha, né? Na própria linha. Agora, o emissor online é aquele que foi projetado para instalação na parede de uma lateral de irrigação, quer diretamente ou indiretamente por meio de microtubos. Então, aqui dá para a gente ver, né? O mouse vai mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, nós temos dentro não sei se está dando para vocês verem aí. Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho aqui. Aqui, ó, tem a peça. A peça está conectada dentro do tubo de irrigação. E aqui sai a gotinha. Então, a peça está aqui dentro. Não tem como você enxergar a peça, porque ela está aqui dentro. Está do lado de dentro do tubo. Ela já vem da indústria, assim. Agora, aqui, eu tenho o gotejador, ele está conectado lateralmente, né? Está conectado lateralmente. Eu tenho aqui o tubo de irrigação, polietileno, e o gotejador conectado aqui lateralmente à linha de irrigação. Então, são dois tipos, né? Tipos de gotejadores. Qual é o melhor? Depende, né? Às vezes, em termos construtivos, né? Você pode ter tanto gotejadores inline ou online, alguns modelos inline melhores do que o online e vice-versa. Então, não é muito não é bem por aí para você dizer qual que é melhor, não, nesse sentido, não, né? A questão de ser inline ou online não tem muito a ver, não. Mas vai depender aí também das condições que você tem, né? De qualidade de água, por exemplo, né? Então, isso aí vai influenciar bastante. Mas, então, eu posso escolher, né, para o meu projeto, o gotejador inline ou o gotejador online.
Depende. Tem também o chamado tubo emissor. Tubo emissor. Tá? Então, tubo emissor. Tubo contínuo, incluindo tubo colapsável, fita, que é a fita, né? Com perfurações ou com outros dispositivos hidráulicos modelados ou integrados no tubo durante o processo de fabricação e projetados para descarregar a água na forma de gotas ou fluxo contínuo. Então, nós temos os tubos emissores, também pode ser chamado de tubos gotejadores, né? A palavra tubo gotejador foi patenteada, né? Tubo gotejador, tudo junto, foi patenteado. Então, você tem que tomar cuidado, às vezes, com isso aí, né? Agora, tubos gotejadores separados, aí não foi, né? Não foi patenteado, não é? Você pode usar o termo. No caso aqui, o autor preferiu usar o termo tubo emissor, que é a mesma coisa, né? É uma fita gotejadora, né? Eu tenho aqui a fita gotejadora, que é muito comum você hoje comprar, né? A desvantagem dessa fita gotejadora aqui, ó, por exemplo, que ela tem, a vazão dela é muito baixa, né? E aqui, ó, esse zigue-zague aqui, esse labirinto que vocês estão vendo aqui, ó, esse labirinto que está aqui, a água vai passar por esses labirintos aqui, ó. Olha só o tamanhozinho, o pequeno tamanho, né? O pequeno tamanho desses furos é muito pouco, é coisa de milímetros. Então, o furinho por onde passam essas águas, o labirinto, né, o zigue-zague por onde passam essas águas aqui, o furo tem um diâmetro muito pequeno. Então, qualquer sujeirinha, qualquer coisinha entope o gotejador. Qualquer coisa entope o gotejador. Então, aqui a vazão costuma ser menor do que meio litro por hora. Menor do que meio litro por hora. Então, é muito pouca água. Imagina só. Meio litro por hora. Então, a vazão baixíssima, né? Quase nada. Então, qualquer coisinha, se a sua água tiver qualquer probleminha de sólidos ali, entope. E para desentupir, às vezes você não consegue. Pode lançar mão de técnicas de desentupimento conhecidas e tudo mais, como aplicação de ácidos, por exemplo, né? Aplicação de sobrepressão na rede, não vai resolver. Entupiu, acabou, né? Então aqui, ó, é onde vai sair a água. Onde vai sair a água. Saem vazões baixíssimas. Aí nós temos o gotejador integrado, né? Esse gotejador aqui, ele é inline, né? Olha só. Essa peça que vocês estão vendo aqui, que o mouse está mostrando, ó. Estão vendo aqui essa peça? Está chamando aqui gotejador integrado tipo Bob, né? Essa peça aqui, ó. Essa peça que vocês estão vendo com o mouse que está apresentando para vocês aqui, é o que vocês estão vendo aqui, ó. Essa protuberância aqui no tubo, está dando para ver que dentro desse tubo preto tem alguma coisa lá dentro. O que está lá dentro? É essa peça aqui, ó. Já vem da fábrica assim, né? Você não tem condições de colocar isso, não. A fábrica já produz exatamente dessa forma. Esse aqui que vai ser o dissipador de energia, por onde a água vai sair, né? Então a água chega com pressão aqui, passa por esse zigue-zague que está aqui dentro do labirinto aqui, ó, lá da peça, aí perde pressão e sai aqui na forma de gotas. Né? Então esse labirinto aqui, esse zigue-zague, é justamente para poder a água perder pressão e sair na forma de gotas. É o que a gente quer, né? Então esse aqui é um tubo gotejador, é um gotejador, né, integrado. É um gotejador integrado. Ele está inline, ó, inline, tá? É integrado. Tipo Bob. Tipo Bob é a estrutura, né? É a cara do gotejador. É como que ele se apresenta. Nós temos aqui também o gotejador também integrado, tipo pastilha. Pastilha é essa parte amarela que está aqui, ó. Essa parte amarela que também dissipa a energia, né? Dissipa a energia da água e ela faz com que ela saia na forma de gotas. Isso também vem dentro do tubo gotejador. Ou dentro do tubo, né? Vem dentro do tubo gotejador aqui. Essa peça, né, vem integrada. Ela vem integrada também. Tipo pastilha, né? Tudo bem até agora, gente?
Será que caiu aqui? Deixa eu ver. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Ah, pensei que tinha caído a conexão. Beleza. Então tá bom, gente. Então, qualquer dúvida pode parar e perguntar, tá bom? Então nós temos aí esses tipos de gotejadores, né? Nós vamos escolher. Aí vem aquela pergunta: qual que eu vou escolher? Qual gotejador eu vou escolher? Vai depender do seu projeto, né? Seu projeto aí, por exemplo, se eu for fazer um projeto, né? Eu vou evitar, se eu tiver que usar o gotejamento, eu vou evitar usar essas fitas gotejadores que tem essa estrutura aqui, ó. Vou evitar. E que tem a vazão muito baixa, né? Por quê? Eu já trabalhei com esses, já tive a oportunidade de trabalhar com esses modelos aqui. Eu trabalhei com esse modelo aqui, que é o que o mouse está mostrando. Trabalhei com esse modelo aqui e já trabalhei com esse daqui também. Esse de cima aqui foi o que eu tive mais problemas. Muito problema, muito, muito. Com pouco tempo de uso do sistema de irrigação, já entupiu quase que todo o sistema e usou essas fitas gotejadoras. Então, eu particularmente não gosto de usar fita gotejadora. Não gosto. Não vou usar, né? Então, se eu fosse fazer um projeto, eu não usaria fita gotejadora. Eu usaria ou os tubos gotejadores, ou os gotejadores integrados, né? Ou os gotejadores normais. Os gotejadores que são colocados, eles são instalados no tubo gotejador manualmente, né? Tem um trabalho muito grande para você instalar, mas tem algumas vantagens, né? No frigir dos ovos, a melhor opção, na minha concepção, na minha definição, seria o gotejador integrado. O gotejador integrado, tanto seja esse tipo Bob, como esse tipo pastilha. Seria o melhor. Então, eu usaria esses dois modelos aqui, ó, ou esse, o que tivesse disponível lá. Olha lá, a fita gotejadora eu não usaria. Não usaria. Só usaria se fosse a única opção. Vamos dizer que eu estivesse trabalhando lá no final lá no fim do mundo, lá, né? Não tivesse outra opção, tivesse só essa aí tudo bem. Usa essa. Mas se eu tiver condição de escolher, eu não escolheria fita gotejadora. É muito problemático, dá muito trabalho. Pode acontecer de você começar a usar o sistema com essa fita gotejadora, com algumas horas de uso, né? Algumas semanas de uso, porque durante algumas semanas você vai usar algumas horas, não é isso? O sistema não fica ligado 24 horas. Então vai usar algumas horas ali durante, essas horas diluídas ao longo de algumas semanas. Então com algumas semanas você já vai ter problema de entupimento. Aí pode acontecer de você ter que trocar todas essas fitas gotejadoras aqui, com 2, 3 meses de uso do sistema, você já tem que trocar. Então isso é inconcebível, né? Imagina o custo disso. É muito alto, né? Bom, aí vem, né, ainda dentro de termos e definições, o microaspersor. O microaspersor, tipo difusor fixo autocompensante, regulado, né? Então, é o famoso, né, o clássico microaspersor aí, né? Então, o microaspersor proporciona maior superfície de solo molhado em relação ao gotejamento, a um menor custo fixo. Em solos arenosos e na irrigação de cultivos arbóreos, a utilização de microaspersores, em geral, é mais vantajosa, né? Que a utilização de gotejadores. Além do que, são menos suscetíveis à obstrução e menos exigentes em filtragem de água. Então, a microaspersão, que também é irrigação localizada, eu posso usar, né, com menos problemas de entupimento, né? Eu vou ter menos problemas de entupimento na irrigação por microaspersão do que no gotejamento. Então, veja bem, aqui, ó, na microaspersão, a água sai pressurizada, ela sai em forma de jato. Ela sai em forma de jato, né? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter melhor condição, né, de aplicação de água e menor risco de entupimento do meu sistema. Tá certo? Então, aí, nós vamos ter essa condição aí, né, de ter uma situação onde
eu vou ter uma melhor aplicação de água, né? E um menor entupimento. E como ele diz aqui, para cultivos arbóreos, né? O cultivo de árvores, foi o que eu disse no início da aula, por exemplo, abacateiro, mangueira, os citros, né? Laranja, limão, essas plantas aí são árvores, né? Você vai usar a microaspersão. Ela precisa de um volume maior de água, então eu vou aplicar por microaspersão, tá? E também pelo fato do método ser menos exigente em qualidade de água, em filtragem, né? Eu posso usar uma água que não tem uma qualidade tão boa que eu não vou ter problema de entupimento. Emissores dentro de microaspersão, dentro da microirrigação, eu tenho aqui o exemplo, né, da irrigação de citros, né? A irrigação de citros com microaspersão, está aqui, ó. Eu tenho aqui sempre assim, ó, essa lança, né? Essa lança, que é o suporte, ela vai espetada no solo, você espeta isso no solo, né? Aqui eu tenho o microaspersor, né? E aqui, essa ponta de cá, ó, ela vai ser conectada na tubulação de polietileno que está no solo. A tubulação de polietileno que vem lá da linha lateral, eu vou e conecto, né, o microaspersor, né? Então, microaspersor autocompensante regulado com asa giratória. Por que ele é chamado de autocompensante? Porque a pressão dentro da linha lateral é uma pressão que varia, né? Ela não fica constante, bonitinha, sempre o mesmo valor. Ela varia, a pressão ali dentro varia um pouquinho, né? Mas o que acontece? Quando ele é autocompensante, o microaspersor é autocompensante, essas variações de pressão que acontecem na linha lateral, elas não vão influenciar na vazão, né? Então, o certo seria influenciar sim, né? Se não for autocompensante, influencia. A pressão aumenta, né? A vazão aumenta. A pressão diminui, a vazão diminui. No caso do autocompensante, não. A oscilação de pressão não influencia significativamente, né, ou de uma forma importante, a vazão do microaspersor. Então, o microaspersor autocompensante, eles operam, né, a pressões e vazões maiores do que os gotejadores. 100 kPa a 200 kPa. Numa vazão de 30 litros por hora a 200 litros por hora. Ao passo que no gotejamento nós temos aí vazão de 5 litros por hora, né? Vazão de 10 litros por hora. Então, as vazões do gotejamento são bem menores do que o microaspersor. E, portanto, aumentam o consumo de energia, né? Os microaspersores aumentam o consumo de energia porque eu preciso de mais pressão, né? Mais pressão e mais vazão. Consequentemente, eu vou ter dentro da minha anel lateral uma pressão maior. Para ter uma pressão maior, eu preciso ter eu preciso ter um conjunto motobomba que seja mais robusto, né? Que seja mais potente. Então, ele vai vai demandar mais energia, tá? Nos sistemas regulados, tanto na microaspersão como no gotejamento, o consumo de energia é aumentado. São suscetíveis à deriva e evaporação. Então, no caso da microaspersão, tem essa questão da deriva também. Você tem que prestar atenção, né? A deriva pode acontecer. O que é a deriva? A deriva é quando o vento vem e leva a sua água para outro lugar, né? Eu posso ter algum problema de deriva com a microaspersão. Posso sim. Gotejamento não tem problema de deriva, mas a microaspersão pode ter, tá? Então, se você vai usar a microaspersão, saiba que você vai ter que irrigar em momentos que venta menos, em momentos mais tranquilos, para que você não tenha problema de deriva com a sua água aí, né? E também são mais suscetíveis de deriva e também a evaporação, né? Claro, né? Se eu estou pulverizando a água, essa água vai ficar mais à mercê
do vento e também do calor, né? Do sol, né? Então, vai evaporar mais a água. A água vai ser perdida por evaporação muito mais do que no gotejamento. Microaspersor não regulado com asa giratória, né? Então, eu tenho aqui esse microaspersor, né? Está aqui, ó. Olha só como é que está aqui. Aqui no caso dessa irrigação dessas laranjas aqui, ó, tem aqui uma lança, né? Ela é fixada no solo. O microaspersor fica aqui girando, né? Essa água faz o microaspersor girar e tem um tubinho que vem aqui busca água aqui no tubo de polietileno que está aqui no chão. Ó. Olha só no chão aqui o tubo de polietileno. Dá para ver aqui, ó. O tubo de polietileno está no chão, trazendo água. Essa água entra na mangueirinha, vem por aqui e sai no microaspersor. Isso aqui é o suporte. Ele fixa o microaspersor no solo, né? Seleção de emissores. Então, aí nós temos, importante essa lâmina aí, para poder vocês entenderem, né? O que vai fazer, né? O que eu vou ter que observar, né? Na seleção dos emissores. O que eu vou ter que observar na hora de selecionar o emissor? Existem alguns fatores que vão influenciar aí, ó. Tipo de solo a ser irrigado, né? Como que é o meu solo que eu estou irrigando? É um solo mais argiloso, mais arenoso, né? Tem que observar isso aí. É um solo que já é naturalmente mais úmido, ou mais seco, né? Tem muita pedra, etc. Necessidade de água da planta. A planta ela demanda muita água, a lâmina necessária dela é alta. Tem que observar isso aí, né? Vazão do emissor. Qual é a vazão do emissor? Às vezes a vazão do emissor é muito pequena. Então, se você pega um gotejador e tem a vazão de 0,5 litro por hora, né? Então, é complicado você usar um gotejador desse aí, dependendo da demanda da planta, né? Vai depender aí. Qualidade da água. Então, a qualidade da água também é um fator que vai influenciar na seleção do emissor, do gotejador ou do microaspersor, né? Nós temos também a vazão disponível. Qual é a vazão de água disponível que eu tenho aí para poder aplicar nas plantas? Qual é a vazão disponível que eu tenho? Tem que saber, né? Qual é a vazão? Condições de vento e demanda evaporativa da atmosfera. Então, como está a condição de vento aí? O vento está muito? Está pouco? Como é que está? E a demanda de evapotranspiração? Está alta? Está demandando muita evapotranspiração? Está evaporando muita água? E transpirando também? Né? Características topográficas do terreno. Então, a topografia do terreno também influencia na hora de escolher o emissor. Custos do emissor e riscos inerentes ao sistema. Então, cada emissor tem lá o seu custo, né, o seu preço, né? Então, eu vou ter que analisar para ver qual vai ser o melhor emissor para a minha situação. E porcentagem de área molhada. Se eu precisar irrigar boa parte da área, eu vou usar um emissor. Se eu precisar irrigar só partes pontuais, eu posso usar um gotejador com uma vazão menor. Né? Então, ele fala assim no final, que geralmente os emissores que oferecem as características mais desejáveis e oferecem os menores riscos ao sistema são mais caros. Isso é claro, né, gente? A qualidade, ela normalmente está atrelada ao custo maior, né? Produto de melhor qualidade, você vai ter um custo maior com ele. Seleção de emissores. Qualidades desejáveis nos emissores. Quais são as qualidades desejáveis nos emissores? Eles têm que apresentar vazão pequena e ser pouco sensível à variação de pressão. Então, tem que ter um emissor que tenha vazão pequena, né?
essa pequena aí, isso aí, essa palavra pequena, ela é meio que relativa aí, né? Porque o que vai ser uma vazão pequena, né? Pode ser aquela vazão de meio litro por hora que eu falei, ou então pode ser uma vazão de 5 litros por hora. Essa palavra aí, pequena, está meio relativa aí, né? Então, ele tem que apresentar vazão pequena e pouco sensível, ser pouco sensível às variações de pressão, se não for autocompensante, né? Se o emissor não for autocompensante, a pressão, né? A vazão dele vai ser influenciada pela pressão. Outra coisa, apresentar pequena sensibilidade à obstrução. Então, se o emissor for muito suscetível à obstrução, você não deve usar. Foi o que eu falei lá do emissor anterior lá, né? Que eu falei que eu não usaria, né? Então, ele deve apresentar pequena sensibilidade à obstrução. Pequena sensibilidade à obstrução. Apresentar resistência à ação química e do ambiente. Deixa eu ver quantas horas aqui, gente, que eu tenho, como eu disse, eu vou terminar um pouco antes. Então, beleza. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho a gente termina. Então, apresentar resistência à ação química e do ambiente. Então, não pode ser um emissor que a água, né? Que a água reaja com o emissor, né? Então, tem que ser o emissor tem que ser um produto, tem que ser um elemento que tenha resistência à ação química e do ambiente, né? Então, por exemplo, o que adianta você colocar um emissor ali aplicando água na quantidade adequada se com pouco tempo ele vai se deteriorar pela insolação, né? Ele vai ficar ressecado, vai trincar, vai quebrar, né? Vai ficar quebradiço. Então, não tem lógica, né? Então, tem que ser um produto resistente, né? Ele deve apresentar também estabilidade temporal da relação vazão-pressão. Exatamente, que foi o que eu falei. Ele não pode oscilar, essa vazão não pode oscilar tanto com a pressão, né? Tem lá um limite de oscilação de pressão. Se for o caso, você pode colocar umas válvulas, né? Válvulas de reguladora de pressão, mas mesmo assim, se o emissor tiver menor estabilidade, complica, né? Essa oscilação de vazão vai ser grande, né? Ele deve apresentar pequena variação de fabricação, ou seja, se eu pegar um lote, por exemplo, de 1000 gotejadores e fizer um teste, né, fizer um sorteio ali e fazer um teste com eles, o coeficiente de variação de fabricação deve dar baixo, deve ser um coeficiente de variação de fabricação baixo, ou seja, o que significa um coeficiente de variação de fabricação baixo? Significa que os gotejadores eles estão muito semelhantes uns com os outros. Se eu pego 100 gotejadores, os 100 vão se comportar do mesmo jeito, aplicando a mesma vazão, né? Agora, se eu pego 100 vamos dizer que a vazão seja 5 litros por hora, a vazão nominal, né? Seja 5 litros por hora. Aí um aplica 5 litros, o outro aplica 4, o outro aplica 2, o outro aplica 1. Então, está oscilando muito essa vazão, né? Então, significa que a fabricação do emissor não foi eficiente, não foi de qualidade, né? Então, essa variação de fabricação deve ser pequena, deve ter um pequeno coeficiente de variação de fabricação, chamado CVF, né? O CVF deve ser baixo, coeficiente de variação de fabricação. Deve apresentar também pequena sensibilidade às variações de temperatura. Pequena sensibilidade às variações de temperatura. Tá? Então, as variações de temperatura, né? Você deve ter o quê? A sensibilidade deve ser baixa, né? Deve ser baixa. Porque senão você vai ter problema aí também, né? Produzir pequena perda de carga no sistema de conexão emissor-lateral. Então, na conexão ali do emissor com a lateral, a perda de carga deve ser baixa, senão você vai ter problema na sua própria linha de irrigação. Vou ter problema, por exemplo,
de emissores aplicando vazão muito abaixo da indicada, porque a pressão de água que está chegando nele é baixa, porque já houve uma perda lá atrás no outro emissor. Então, essa perda de carga, né, a perda de pressão, né, perda de energia que vai acontecer na linha, deve ser pequena. E também o emissor deve ter o quê? Deve ser um emissor barato, né, possuir baixo custo. Porque se ele for um emissor caro, fica muito difícil, né? Você usar um emissor muito caro aí, você tem que usar vários e vários emissores. Então, a unidade, né? A unidade do emissor, cada emissor deve apresentar um custo baixo. Sem ser ruim, né? Tem que ter qualidade e preço baixo, né? Nós já encontramos isso no mercado hoje, tá, gente? Porque as empresas que produzem emissores para irrigação localizada, elas já estão muito avançadas aí e conseguem produzir emissores de ótima qualidade, né? Qualidade aí superior, né? Que pode ser exatamente utilizado sem problema. Seleção de emissores. Condição que justifica o uso de emissores regulados. Quando o custo do emissor regulado é compensado pela redução do custo das linhas laterais devido à redução do diâmetro, né? Então, quando o custo do emissor tem regulação de pressão, por exemplo, é compensado pela redução do custo das linhas laterais. Então, se eu reduzir o custo das linhas laterais, né? Se eu conseguir reduzir o custo das linhas laterais, eu posso usar um emissor regulado, porque ele é mais o quê? Ele é mais caro, né? O emissor regulado, o autocompensante, ele é mais caro do que um emissor normal, né? Também, né, se justifica o uso de emissor regulado em terrenos com pouca uniformidade topográfica. Pouca uniformidade topográfica. Ou seja, são terrenos mais acidentados, né? À medida que a uniformidade topográfica da superfície diminui, com variações da direção ou no gradiente de declive, ou em ambos, os sistemas com emissores regulados devem ser preferidos para possibilitar a irrigação com maior uniformidade. Então, se eu tenho problema com relevo, né? Parte topográfica aí, o relevo está muito acidentado, eu posso usar o emissor regulado, emissor autocompensante. E também quando a pressão da água é proporcionada pela energia de posição, sem necessidade de bombeamento e, consequentemente, sem custo de energia. Por exemplo, então, a irrigação por gravidade, né? Chamada de energia de posição. A irrigação por gravidade. Bom, então, gente, aí, né, ele fala da seleção de emissores, benefício do uso de emissores regulados, né? Nós vamos falar aqui dos emissores. Deixa eu ver aqui onde está Tá. Nós vamos falar aqui dos benefícios do uso de emissores regulados, e aí nós paramos por aqui, tá? No dia de hoje são 9h05, né? Eu preciso sair um pouquinho antes, né? A aula terminaria 9h30, né? Então nós vamos sair um pouquinho antes aí, como eu disse no início para vocês. Vamos falar somente aqui dos benefícios do uso de emissores regulados, né? Quais os benefícios de utilizar emissor regulado, emissor que tem a regulação de pressão, né? Ele é autocompensante, chamado autocompensante. Possibilita o controle do tamanho das gotas, reduzindo o efeito dos ventos, mantendo uniforme o padrão de aplicação de água e o diâmetro da área molhada por microaspersores. Então, melhora a sua irrigação, né? Melhora a uniformidade, melhora as condições de aplicação de água. O projetista pode optar por redução do diâmetro das tubulações das linhas laterais e de derivação para um comprimento fixo, ou manter o diâmetro e aumentar o comprimento, especialmente quando se dispõe de alta pressão, reduzindo os custos fixos associados às tubulações nas subunidades de irrigação. Isso é uma questão de projeto, tá? O projetista pode optar pela redução do diâmetro das tubulações.
se for o caso, né? Se ele quiser optar pela redução. Se não, ele mantenha o diâmetro do projeto normal mesmo, né? O terceiro ponto, a uniformidade de aplicação de água é mantida em terrenos com baixa uniformidade topográfica. Isso é particularmente importante nos cultivos em terrenos acidentados, porque ele já falou de topografia anteriormente, né? Os reguladores de fluxo podem prolongar a vida dos emissores e reduzir o desgaste e o rompimento dos dispositivos rotativos dos microespessores. Isso tem a ver, então, com o aumento da vida útil dos emissores. E, finalmente, para um determinado tipo de regulador de fluxo, pode-se combinar diferentes tamanhos de bocais, possibilitando modificações no padrão de aplicação de água por microespessores e no tamanho das gotas. Isso aí você vai ver na hora lá, né? O que você vai ter que utilizar. Se você vai usar, né? Um bocal maior, um bocal menor, se a sua água vai sair mais pulverizada ou menos pulverizada, no caso, por exemplo, do microespessor, né? No gotejador, não. No gotejador já vai sair em forma de gotas, sem pressão, né? Pressão atmosférica, sai lá normal em forma de gotas. No microespessor, não, que ele sai na forma pulverizada. Bom, então, gente, aqui, né, nesse slide nós paramos, né? Nós paramos nesse slide aqui. E o que nós vamos mostrar para vocês aqui? Vocês têm, né? Voltando aqui, ó. Vamos voltar aqui. O que é isso aqui? Sai para lá. Vamos voltar aqui. Vocês têm aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Uma atividade para fazer, que eu já tinha passado para vocês. Irrigação localizada em frutíferas. Deixa eu ver aqui quantas pessoas já enviaram, né? Se alguém já enviou. Vamos ver se alguém já mandou aqui nessa turma A1A. Vamos ver se alguém já enviou, né? 6 pessoas mandaram. Então, vocês têm até que dia? Até amanhã, né? É hoje ou amanhã? Deixa eu ver aqui. Tem até o dia de amanhã, 22, né? Até o dia 22 para mandar essa atividade, tá certo? Então, não deixem de enviar, porque amanhã encerra o prazo. Vocês têm aqui, ó, cadê? Aqui, ó, irrigação localizada em frutíferas. Vocês vão falar sobre irrigação localizada em frutas, tá? Olha lá, ó. Fazer a pesquisa formatando de maneira semelhante às outras pesquisas já realizadas. Converter para PDF e enviar até 22/1/2021 às 23h59. Que é amanhã, que é amanhã, né? Dia 22, na verdade. 22/1. Então, até amanhã vocês têm esse prazo para enviar. Amanhã é sexta-feira. Vocês podem enviar até amanhã, tá? Não esqueçam de fazer essa atividade e enviar, porque por enquanto, né? A turma é grande, por enquanto, somente 6, né? Deixa eu ver. Somente 6 enviaram, né? Coordenou. Tá ok? Oi. Então, a data da A1B está errada, porque da A1B está dia 21/1 e na A1A está 22/1. Se você puder trocar para a gente, por favor, então? Deixa eu mudar aqui de uma vez. Deixa eu alterar aqui, então, peraí. Vamos ver aqui, vamos entrar aqui na turma A1B, né? Vamos entrar na turma A1B aqui. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver se a internet vai colaborar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, turma A1B. Turma A1B. Vamos entrando aqui. Vamos ver aqui. Vou colocar no modo de edição. Modo de edição. Vamos lá na A1B.
Vamos ver aqui, então. Aqui, né? Deixa eu ver aqui. Editar. Mudar aqui, né? Vamos mudar aqui. A internet fica lenta de uma hora para outra. Estranho demais. Vamos mudar aqui, vamos ver aqui. Aqui 22. E aqui 22. 22. Salvar. Vamos ver lá se deu certo. Agora Vamos ver aqui se mudou. deu certo, né? Obrigada, Vamos ver aqui. Claudiano. Tá ok. Beleza, então. Tá ok aqui, né? Depois eu tenho que passar para a 1B aqui as informações que estão na 1A lá, que eu joguei na 1A, e falta jogar para a 1B aqui, a questão das aulas, né? As aulas de ligação que foram gravadas, né? Até então, tinha algumas aulas atrasadas, de eu colocar no YouTube para vocês. Eu já coloquei, na 1A já está lá, falta jogar para a 1B depois. Jogar para a 1B posteriormente, né? Então, gente, nós vamos hoje, né? Encerrando por aqui. Se houver alguma pergunta, alguma coisa, podem fazer, né? Se não, nós vamos encerrar por aqui, 9h15, né? Vamos terminando aí 15 minutos mais cedo, né? E se não houver dúvidas, nós vamos encerrar por aqui na aula de hoje, né? Agradecendo a vocês aí a participação. Deixa eu ver aqui. Vai. Cadê vocês? Sumiu aqui. Bom, apareceu. Nós temos 20 alunos online, né? Então, gente, vocês que estão online, né? O pessoal que chegou depois aí, dá uma olhadinha na parte da disciplina. A1A, A1B, né? Direitinho. Tem aí as instruções da atividade que vocês vão fazer, que vence amanhã às 23h59. Dá uma olhadinha lá, faz, né? Envia para a gente, para não ter problema. Ok? Então, vamos parando por aqui. Um abraço a todos. Bons estudos, né? Bom finalzinho de final de semana, não, bom. Semana tá terminando aí, né? Hoje é quinta, né? Então, daqui a pouquinho já vai ser sexta, já chega aí o final de semana e nós seguimos adiante aí. Um abraço a todos, bom final de semana a todos aí. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos aí e até mais. Um abraço, gente. Um abraço a todos aí. Até mais. Tchauzinho. Claudiano, Oi? poderia fazer Pois não. uma última pergunta? Sim?
Eu queria perguntar se esse microaspersor é o mesmo que aquele utilizado em floricultura, esses lugares assim? Exatamente. A floricultura é uma área que usa bastante o microaspersor, sabe? O microaspersor é um aspersor de pequeno porte, pequenininho, um aspersor pequenininho. Eles usam muito em jardinagem, em floricultura, exatamente isso aí que você está falando, né? Eu vou poder mostrar para vocês na próxima aula, quando nós vamos continuar com o assunto, fotos, mais detalhes, aí vai ficar mais fácil de entender. Mas é exatamente isso aí que você está pensando, é exatamente isso aí, tá? Eles usam bastante na floricultura. Ah, tá, joia. Bom? Obrigada. De nada, tchau.